Nesta semana, na novela mexicana Meu Coração é Teu, Isabela engana Soledade e inventa ser sua filha perdida. Além disso, ela quase descobre que Ana trabalha na boate, mas os segredos começam a vir à tona quando Isabela é finalmente desmascarada. Enquanto isso, Fernando prepara uma grande surpresa para Ana, e as emoções tomam conta da trama quando Ana finalmente reencontra sua mãe em uma das cenas mais emocionantes da novela. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 1º a 5 de junho de 2026. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe. Pablo decide ir embora. Fernando está furioso porque encontrou Alicia e Pablo se beijando, mas Ana o tranquiliza, se jogando em cima dele. Fanny diz a Leon que gostaria que formasse parte de sua mudança. Leon diz a Fanny que fará todo o possível para controlar seus ciúmes e sua insegurança e lhe pede perdão. Ele fala que a ama e eles dão um beijo apaixonado. Alicia liga para a ex-madrasta e conta a Isabela que Sete se salvou. Isabela se irrita porque seu plano de matar Sete não funcionou. Ana sabe que não é normal que Isabela tenha tanto interesse em Sete. Preocupado, Fernando liga para Isabela e diz que não permitirá que ela siga fazendo mal à sua família e fala que Sete faz parte da família. Por isso, pede que ela nunca mais entre em sua casa. No dia seguinte, Ana serve um chá para Fernando, enquanto ele segue trabalhando no escritório. Isabela consegue hackear o computador de Fernando. Passa-se um tempo e dias depois, Sete chega na mansão Lascurain, totalmente recuperado. Soledade conta para Beto que na cadeia viveu dores horríveis, mas nada era pior do que pensar em sua menina. Enquanto estuda e pesquisa, Ana pensa em sua mãezinha. Diego está preocupado porque não melhora suas mãos. Fernando diz que sabiam que existe a possibilidade de que não ficasse curado de suas mãos, mas que existe um cirurgião em Houston e que conseguirá uma consulta com ele. Isabela trabalha bastante na empresa e visita a fábrica de pimentas. Ana tenta animar Diego, mas ele fala que tem medo de nunca mais conseguir mexer as mãos. Edith diz a Nando que é triste comprovar que alguém que foi desprezado agora esteja cheio de preconceitos. Nando diz que sabe que fez mal e que a única coisa que sabe é que sente muita falta dela e revela que já terminou com Helena. Nicholas diz a Jennifer que a única coisa que pode lhe oferecer é que viva cuidando de um velho doente do coração. Jennifer segue dizendo que o ama, mas Nicholas se vê como uma carga para ela. Fanny acompanha Erika durante o tratamento dela. Erika está bem fraca e teme que morra em breve. Fanny fala que ela fará uma cirurgia reconstrutiva no seio e que é um exemplo para todas elas. Fanny fala que ela é muito valente. A chefe de Leon revela a ele que será lançada uma campanha para as salsas e Isabela quer o desenho amanhã bem cedo. A moça fala que está encarregando ele de fazer isso porque ele é o mais competente e o mais rápido. Dorival diz a Johnny que já conseguiu sua primeira briga. Elisa diz a Bruno que é Edith, que só está usando maquiagem diferente e peruca, e pede que ele não diga nada ao Nando. Nando, sem que Edith perceba, descobre o segredo dela e então decide seguir com o jogo. Nando diz a Elisa que não deixou de pensar nela desde que se conheceram e a beija. Mais tarde, a Alicia comenta com Ana que o Pablo está muito lerdo e acredita que ele não lhe ama. Pablo visita a Alicia. Ele está lá embaixo com uma rosa branca para ela, mas tremendo bastante de nervoso. Bruno tenta acalmá-lo. Edith conta a Fanny que Nando a beijou, mas sendo Elisa, que está triste porque Nando gosta de Elisa e não de Edith. Nando conta a Fernando que Edith não sabe que ele já descobriu o segredo dela e que ela é a Elisa. Isabela recebe a sentença do divórcio e fica furiosa. Pablo se declara para a Alicia e fala o quanto gosta dela. Em seguida, ele pergunta se ela quer ser sua namorada. A Alicia aceita. Ana quase explode de alegria. Pablo beija a Alicia.
Sarai chega à mansão Lascurã. Ana a recebe. Sarai pede que Ana leve suas malas ao quarto, onde ela dormirá. Sarai flagra Alice e Pablo aos beijos e os alerta, dizendo que transmitem muitas bactérias com um simples beijo. Sebastião desce as escadas e vê Sarai. Sarai não quer ficar perto de Sete, pois teme que ele lhe contagie com alguma doença. Ana diz a Fernando que Pablo e Alicia já são namorados e que chegou uma senhorita chamada Sarai. Fernando diz que é filha de uma grande amiga sua e que ficará uma temporada com eles, enquanto seus pais se divorciam. As crianças decidem fazer travessuras com Sarai. Sebastião está encantado por Sarai. Fernando cumprimenta Sarai e diz que é amigo da mãe dela. Sarai o agradece por recebê-la em casa. Bruno anuncia que Sarai terá que dormir no quarto das crianças. Luz se apavora. Sarai aceita, mas pede que desinfectem o local. Edith diz a Fanny que a ideia era que Nando conhecesse a forma de ser de Elisa, para que se fixasse que o que conta é a essência da pessoa. Sarai faz seus cuidados com a pele, antes de ir para os seus aposentos descansar. Em seguida, ela pede que Alicia lhe atenda. Alicia informa onde ela dormirá. Sarai desinfecta o local onde irá dormir. Ela fala que aquele produto mata ácaros, que são bichos microscópicos que vivem nas camas e nos travesseiros. Fernando mostra os papéis do divórcio a Ana. Ela o abraça, mas diz que não pode acontecer nada entre eles. Fernando pede que não se afaste mais dele e que lhe dê uma oportunidade para demonstrar que a ama. Fernando e Ana estão a ponto de se beijar quando se separam ao escutar um grito terrível de Sarai. Fernando e Ana descobrem que os gêmeos fizeram uma travessura com Sarai, que consistia em colocar presunto no seu rosto e que Sete lambesse. Sarai, em choque, vai ao banheiro se limpar, enquanto Ana e Fernando informam as crianças que Diego vai para Houston. Eles sugerem de fazerem uma despedida impactante. Leon acorda depois de ter terminado seu trabalho na empresa. Perla se surpreende pelo desenho e espera que Isabela aprove o trabalho do garoto. Nicholas fala com Ana e diz que está decidido a deixar Jennifer e pede ajuda a Ana para que lhe ajude a convencê-la. Ana diz que não pode ajudá-lo. Fanny diz a Edith que precisam dizer a verdade para Nando. Nando entra no quarto e diz que está muito encantado com a garota que se chama Elisa. Em seguida, Nando revela que já sabe que é Edith, a Elisa, que elas são a mesma pessoa. Edith se surpreende. Nando finge estar aborrecido, mas logo esclarece que não está bravo e beija Edith. Bruno recebe Leon e Maurício na mansão, que vieram fazer uma visita. Eles sobem em silêncio. Fernando e Diego estavam na biblioteca quando saem para receber uma grande surpresa por parte da família. Uma despedida com um grande rap, o rap do tubarão. Diego se despede de todos. Ana fala que rezará muito pelo amigo e o agradece por tudo que ele fez por ela e fala que ele lhe ajudou muito com sua mãe. Soledade recebe a visita do Dr. Angel. O Dr. Angel parece ser um mago com as crianças. Na área de tarefas, Luz parece estar adoecendo e seus irmãos percebem. Maurício conhece a tropa louca. O Dr. Ângelo dá um porta-retratos para Soledade, para quando encontrarem Ana. Ana percebe que Luz está com uma febre alta. O Dr. Ângelo recebe uma ligação de Ana, já que o pediatra da família Lascurã está de férias. O doutor fica de ver Ana para atender Luz. Enquanto isso, em Houston, Diego agradece a Fernando por tudo. Fernando fala que confia que tudo se sairá bem. O doutor conversa com os dois. O Dr. Ângelo conhece Ana e Luz. Ângelo fica impactado pela beleza de Ana. Ângelo conhece Ana, como Ana, a babá. Ângelo mostra técnicas como mago para Luz. Ângelo lhes dá uma receita de antibiótico para dar para Luz. Os médicos dizem a Diego e Fernando que o caso dele tem cura e o garante que ele poderá mexer as mãos. Eles falam que a operação será amanhã de manhã e que Diego fará reabilitação por alguns meses até ficar totalmente recuperado.
Ângelo descobre no arquivo que há várias crianças lascurã. Ana diz que faltam vacinas para os gêmeos. Ângelo lhes presenteia com um biscoito da sorte. Isabela continua esperando que chegue um e-mail para Fernando, para ela abrir antes dele. Yolanda diz a Isabela que não acha certo ela continuar brincando com o tema da mãe de Ana, mas Isabela diz que quer que Ana sofra muito e que não vai parar com isso. Nando e Edith jogam um jogo. O que você não gosta em mim? Edith sugere que Nando tire o gel do cabelo. Leon está preocupado porque acredita que Isabela pode recusar o seu desenho. Fanny pede que ele não se preocupe. Ana conversa com Fanny e diz que precisa ir dançar na Chicago, mas que está preocupada com Luz. Fanny diz que ela pode cuidar de sua irmãzinha. Elas tentam avisar Fernando, mas o celular está desligado. Fernando, Diego e Natália estão terminando de jantar. Fernando diz que ele tem um plano para reconquistar Ana. Fernando diz que deixou seu celular carregando no hotel. Isabela está aborrecida porque o vizinho continua dando festas, por isso decide procurar Dorival na Chicago. Ângelo vê o anúncio da página na internet onde estão procurando Soledade e manda um e-mail. Isabela intercepta o e-mail de Fernando e diz que vai ver Soledade e Fontes. Isabela descobre onde Soledade mora e diz para todos nós que encontrou a mãe da criada. Leon e Fanny se despedem um do outro. Saraí se assusta ao saber que Luz adoeceu e diz que suas roupas não podem se misturar com as da enferma. Edith mostra para Fanny o novo visual de Nando. Fanny elogia o irmão. Luz também. Nando está com um penteado novo e muito lindo. Só falta tirar esses óculos. Yolanda se apresenta na boate Chicago e Dorival fica horrorizado. De repente, Dorival acorda e percebe que tudo foi um grande pesadelo. Diana se assusta com os gritos do gorducho. Isabela apaga o e-mail, dá conta de Fernando e liga para Ângelo. Isabela diz a Ângelo que sabe onde encontrar a filha de Soledade, que se chama Branca. Isabela pede para fazer o encontro o quanto antes possível. Fernando revisa seu celular. Fernando percebe que recebeu um e-mail, mas não encontra em lugar nenhum, já que Isabela o apagou. Fernando descobre que Luz está doente. Fernando descobre que Ana não está com Luz. Ana se apresenta na Chicago e é ovacionada por todos os clientes da boate. Isabela diz a Ângelo uma série de dados da história de Ana, que fazem com que Ângelo confie que Isabela seja a filha de Soledade. Ângelo aceita a reunião. Fanny mente e diz ao pai que Ana foi buscar lenços umedecidos para Luz. Ana diz que essa noite precisa se desdobrar na Chicago. Ana diz a Jennifer que Nicholas lhe pediu ajuda para convencê-la de terminarem. Jennifer diz que não sabe o que fazer. Saraí começa a dar ordens a Manuela do que ela deve preparar de comida para ela. Fanny e Manuela ficam surpresas com as exigências da mini madame. Fanny conversa com Ana e lhe diz que Fernando está a procurando. Edith quer deixar Nando mais bonito e delicioso e sugere de tirarem os óculos dele e colocarem lentes de contato nos olhos. Fanny trata de fazer com que Alex e Gilly durmam imediatamente, mas eles pedem a condição de que ela os ajude a fazer uma brincadeirinha com Saraí. Manuela quase perde a paciência com as exigências de Saraí, mas se contém por ela ser uma criança, apesar de ser chata e nojentinha. Sebastião decide se juntar a Saraí e fala que hip hop também é cultura, um ótimo entretenimento. Ana liga para Fernando e tenta sair pela tangente, dizendo que não encontrou os lenços umedecidos. Fernando exige saber onde Ana está, pois está escutando um barulho de música. Ana contorna a situação. Isabela chega para visitar Dorival e Johnny fica impactado ao vê-la na Chicago. Ana diz a Fernando que, na realidade, saiu da mansão com Jennifer para falar sobre o assunto de Nicholas. Isabela diz que se não fizer nada com o vizinho, ela irá processá-lo. Dorival diz que Isabela precisa ficar para ver o show. Johnny e Diana tratam de improvisar algo, enquanto que o locutor da Chicago anuncia em frente a Dorival e Isabela que Ana vai dar um show. Johnny entra nos camarins para impedir que Ana saia para dançar. Diana diz a Dorival que Isabela não deve descobrir que Ana dança na Chicago, já que Fernando não sabe. Diana diz que Ana vai ficar triste e fará péssimos shows. Ana está desesperada em saber que Isabela está ali.
Isabela diz a Dorival que precisa ir embora. Isabela vai embora. Dorival pede que agora sim Ana saia para dançar. Jennifer diz a Johnny que tem dias que não aguenta sua situação com Nicholas. Sebastião mostra seu hip hop para Sarai, mas ela se desespera por estar em contato com Sebastião. Sebastião se desencanta e decide ir embora. Sarai lembra os comentários de seus pais sobre ela antes de que fosse embora. Sebastião vai ao quarto e aceita formar parte da brincadeira dos gêmeos contra Sarai. Nando pede a Edith que diminua a maquiagem. Edith mostra sua nova mudança a Nando e se dão conta de que se atraem muito. Se beijam e quando estão a ponto de fazer amor, Edith lembra de seu trauma e se afasta, aterrorizada. Nando fica na vontade. Ana volta para a mansão e Fernando diz a Ana por telefone que esta é a última vez que ela descuida de seus filhos. Ana pede desculpas e coloca as crianças para dormir. Fernando ouve tudo isso e diz a Ana que sente muita falta dela. Fernando tem uma fantasia, onde se imagina com Ana, numa situação mais íntima, e ela fica toda safada como se estivessem num filme pornô. Os gêmeos acordam Sebastião para prepará-lo para a brincadeira com Sarai. Fernando e Natália preparam Diego para que ele possa ir para a sala de operações. Soledade recebe a notícia de Ângelo de que vai ver a filha dela. Ana diz a Fanny que falou com Fernando e que já dizem um ao outro que sentem saudades. Ângelo diz a Soledade que a filha dela agora se chama Branca e que vão se ver. Sarai se torna vítima da brincadeira de Sebastião e dos gêmeos, que encheram a pia com terra e minhocas. Ângelo deve ir a uma emergência, por isso Soledade conhecerá a filha sozinha. Ana repreende as crianças, já que considera que se continuarem assim, vão traumatizar Sarai. Soledade conhece Isabela, que se passa por Branca, sua filha. Isabela, como Branca, diz a Soledade que ela a abandonou. Soledade tenta se explicar, mas Isabela não dá oportunidade, tratando-a mal e até negando dar um abraço nela. Luz descobre a brincadeira que fizeram com Sarai e se diverte. Ana acha que Sarai tem alguns problemas por ser do jeito que é. Ana liga para Fernando e pergunta se Diego saiu da operação. Fernando afirma que não. Fernando fala com Luz e ela diz que já está melhorzinha. Fernando manda 1000 beijos para a caçula. Em seguida ele fala com Ana e ela diz que está bem, mas muito pensativa em sua mãe. Ana fala que ultimamente tem pensado mais que o normal. Isabela diz à Soledade que trabalha com Fernando Lascuran e a leva para conhecer Yolanda, a quem apresenta como Carmélia. Soledade agradece Yolanda por ter cuidado de Isabela. Soledade lhe diz que deixou o violão para que se recordasse dela como mãe. Nando pergunta a Fanny o que aconteceu com Edith e o porquê foi embora de repente. Fanny diz que isso é algo pessoal. Ângelo liga para ver como Soledade está. Soledade revela que está na casa de sua filha e que está tudo saindo muito bem. Ângelo fica muito feliz por ela. Sarai chora e é vista por Ana. Ana trata de ajudá-la, mas Sarai foge. Ângelo liga para Ana para ver como está a Luz. Ana afirma que Luz melhorou e só está com um pouco de tosse. Fernando liga para Ana e diz que já terminou a operação de Diego. Alicia pede permissão a Ana para ir ao cinema com Pablo. Ana diz que precisa pedir permissão para Fernando. Alicia se deprime, já que acredita que Fernando vai dizer que não. Isabela recrimina Soledade por ter se separado dela. Soledade decide ir embora após as recriminações de Isabela. Ana sugere a Alicia de todos irem ao cinema. Alicia adora a ideia. Soledade combina de ver Isabela em breve. Isabela diz que não acredita poder perdoá-la. Yolanda se surpreende pela maldade de sua filha. A vadia ri após infernizar a vida de Soledade e quase fazer a velha infartar. O Dr. Kovac diz a Fernando que a operação de Diego foi um êxito, mas que a reabilitação precisa ser na Suíça. Soledade diz a Ângelo que está muito triste e que tem que sair para caminhar sozinha. Ana, Alex, Guilherme, Sebastião, Alicia e Pablo desceram antes para ir ao cinema, porque tinha muito tráfego e parecem estar a ponto de encontrar com Soledade, que vem caminhando na direção deles. Alex desamarrou o sapato, por isso Ana se agacha para ajudá-lo e não vê que Soledade
passa quase em frente deles, chorando. Soledade passa rapidamente, mas no caminho olha surpresa para Ana, com a tropa louca. Ana suspeita. Fernando mostra a Diego e Natália as fotos da clínica na Suíça. Diego diz a Fernando que ele irá só com Natália, porque Fernando tem sua família e que, além disso, precisa que reconquiste Ana e que a faça muito feliz. Fernando promete. Yolanda pergunta a Isabela qual é a ideia atrás do plano com Soledade. Isabela diz que pensa chegar até onde for preciso. Maurício e Luz estão brincando, e Luz conta toda a história de Isabela. Maurício e Luz esperam que Fanny se case com Leon. Fanny e Leon estão próximos e falando como precisam um do outro. Leon propõe a Fanny fazer um videoclipe para representar os desenhos que faltam. Fanny, Leon e Seth veem Nando na cozinha. Quem diz que Edith não atende suas ligações. Fanny diz que o segredo de Edith é dela e só ela pode contar a ele. Ana diz aos gêmeos e a Sebastião que Sarai tem muitos problemas e que não está nada bem, por isso não devem incomodá-la. Ana pede para que peçam desculpas a Sarai. Soledade chega na casa de Ângelo e diz que vai ser a avó, mas que não falaram disso. Soledade diz que sua filha não a perdoou. Sebastião dá uma flor do jardim para a Sarai e diz que quando ela quiser conversar, ele está ali. Ângelo diz a Soledade que conheceu uma moça chamada Ana e que está interessado nela. Eles falam também sobre a ex-esposa de Ângelo. Fernando recebe um presente de Diego e Natália. É um álbum fotográfico com fotos de Ana. Fernando agradece muito e diz que espera que dê tudo certo para ele na Suíça e também que possam manter contato. Um tempo depois, Fernando volta para casa e dá de cara com Ana. Ana está surpresa que Fernando tenha voltado antes. Fernando diz a Ana que é como voltar a começar e que voltou porque não aguentava mais sem vê-la e que ela é a mulher de sua vida. Fernando e Ana parecem estar a ponto de se beijar, mas Ana se afasta. Ana pergunta como Diego está. Fernando conta que irá para a Suíça, terminar o tratamento e fazer a reabilitação. Fernando lhe entrega o álbum de fotos e diz que com isso Ana o acompanhou durante todo o voo. Ana diz que está muito feliz que ele tenha voltado. Ana e Fernando vão ver a Luz. Fernando presenteia Ana com um perfume. Fernando lhe pede que o perdoe e diz que a ama de todo o coração. No dia seguinte, Bruno dá a receita do pediatra a Fernando e Fernando se dá conta que é o Dr. Ângelo, o mesmo que lhe enviou um e-mail. Fernando diz a Bruno que recebeu uma mensagem de que Ângelo conhece Soledade Fontes. Soledade sai para procurar Isabela, acreditando que ela é Branca, sua filha. Ângelo recebe uma ligação de Fernando, que lhe pergunta por que ele enviou o e-mail. Ângelo fala sobre uma assistente, mas Fernando deixa claro que não tem nenhuma assistente. Fernando diz que vai vê-lo no consultório. Fernando pede a Bruno que não fale nada ainda. Isabela recebe Soledade, quem está muito sentida pelo que aconteceu. Soledade trata de explicar o que aconteceu e por que ela foi presa, mas Isabela diz que não lhe interessa e que não irá perdoá-la nunca. Fernando visita Ângelo. Ângelo diz que falou com uma mulher que contou a história da filha de Soledade, que marcou um encontro e que se chamava Branca. Fernando deixa claro que Branca não é filha de Soledade, e sim Ana Leal, que trabalha para ele. Johnny convida Bruno e Ana para a briga. Ana se dá conta de que Bruno está mentindo, mas não consegue descobrir a verdade. Isabela começa a se aproximar de Soledade com intenções assassinas, quando de repente chega Fernando e Ângelo e exigem falar com Isabela. Fernando diz a Soledade que Isabela não é filha dela, mas sim Ana Leal. Soledade fica impactada com a notícia. Fernando fala com Isabela e está em choque pelo que ela é capaz de fazer. Isabela trata de convencer Fernando de que isso não é nada, mas ele está muito bravo. Fernando revela a Soledade que a filha dela trabalha para ele. Johnny pede a Ana para falar sobre o que está acontecendo com Jennifer. Jennifer diz a Nicholas que tem um limite e pergunta se não lhe importa o que ela sente por ele. Nicholas diz que não e que não a ama. Jennifer não acredita, mas ainda assim se sente devastada. Nando percebe que Nicholas está sofrendo e pergunta o que está acontecendo.
Nicolas abraça o neto. Ângelo decide examinar a pressão de Soledade. Fernando teme que Ângelo seja irmão de Ana. Soledade fala que Ângelo não é seu filho. Ângelo fala que Soledade cuidou dele desde que seus pais morreram. Fanny pede a Edith que fale com Nando sobre o que aconteceu com ela. Fanny a lembra que não foi culpa dela ter sido violentada. Ambas se declaram melhores amigas. Fanny recebe uma ligação de Fernando, quem lhe explica que encontraram a mãe de Ana. Nando diz a Ana que encontrou Nicolas chorando. Ana vai procurar Jennifer. Fernando pede a Fanny ajuda para comprar um vestido para Ana, para o evento da noite. Jennifer diz a Ana que ela quer lutar por seu casamento, mas que Nicolas está tão fechado que não lhe permite dar explicações. Bruno e Nando dizem a Nicolas que não entendem o que está fazendo. Nicolas diz que depois de ter visto a morte tão perto, não pode dar a Jennifer a vida que ela merece. Eles recebem uma ligação de Fernando, quem lhes pede para organizar a surpresa para Ana. Fernando diz a Ângelo que planeja esta surpresa porque Ana merece o melhor. Ângelo se dá conta de que Fernando está apaixonado por Ana. Johnny recebe a ligação de Fernando para organizar o evento da noite. Ana percebe que tem alguma coisa acontecendo e tenta descobrir com Johnny, mas ele foge de suas perguntas. Fanny trata de tirar Ana o mais rápido possível da mansão, mas no caminho escuta Fernando falando com Alex, Gilly, Luz e Sebastião, os quais planejam uma surpresa e que Ana não deve saber. Ana pergunta a Fanny o que está acontecendo, mas Fanny lhe pede que espere e que a surpresa valerá a pena. Fernando termina de explicar para a tropa Lascurã o plano que ele tem para que Ana não esqueça jamais o encontro com a mãe. Ana é levada por Alicia, Fanny e Luz para comprar um vestido. Elas provam vestidos sem que Ana saiba que é a surpresa. Fernando pede ajuda de todos. Nando fica responsável pela equipe do som. Johnny pela cenografia. Bruno é o apresentador. Sebastião fica responsável pela música. Ângelo pensa muito em Ana. Ângelo diz a Soledade que lhe estão preparando uma surpresa para finalmente conhecer Ana. Soledade pergunta a Ângelo se ele acredita que Ana a perdoará. Soledade pergunta quando foi a última vez que se apaixonou e lhe pede perdão ao perceber que cometeu uma imprudência. Fernando pede a Bruno que não fique nervoso, mas ele está muito nervoso. Fernando fala com Nicolas e diz que para lhe animar o levará para realizar um sonho de mais de 30 anos. Sarai se encontra com Sebastião e sem querer se assusta, de tal forma que caem muito próximos, quase como se estivessem a ponto de se beijar. Eles se pedem desculpas e Sebastião conta do plano da noite. Sebastião ensina uma canção para Sarai. Nando procura a equipe do som. Fernando apresenta Nicolas a Ângelo e a Soledade. Fernando conta sobre o que tem planejado e que para ele, Ana é a coisa mais importante do mundo. Fanny, Alicia, Luciana finalmente encontram um vestido. Johnny, Bruno e Edna revisam a cenografia. Bruno treina com bolas de gude em sua boca para parar de gaguejar, mas decide que é melhor que Fernando apresente. Fanny diz a Fernando que precisam planejar como fazer que Ana não veja nada antes da hora. Ana diz a Fanny que não quer se desiludir, igual da última vez. Ana é maquiada por Fanny. No jardim, montaram uma cenografia, que é uma espécie de tapete, que conduz de um extremo ao outro, onde no centro existe um coração. Já pela noite, o evento começa e Fernando faz um discurso onde mostra a Ana que ela ganhou o coração de todos e que a família lhe preparou um presente maravilhoso. Do outro lado da passarela aparece Soledade, com o violão de Ana, tocando e cantando. Ana se surpreende e não pode deixar de chorar ao ver tudo o que está acontecendo. O momento é emocionante e o mais esperado de toda a novela. Ana finalmente reencontra sua mãe. Ana e Soledade se abraçam felizes. Soledade e Ana se abraçam emocionadas e não podem acreditar que finalmente se encontraram. Todos ficam emocionados ao verem que Ana finalmente reencontrou sua mãe. E Yolanda diz a Ramona que antes tinha tudo. Yolanda reclama a Isabela por ser tão amarga e cínica, mas Isabela diz que ela não é uma boa mãe e que em breve vai expulsá-la de casa.
Soledade e Ana estão abraçadas. Ana apresenta toda a tropa Lascurã à Soledade. Todos contam à Soledade como foi que ajudaram a Ana e o quanto a amam. Leon volta para casa e diz que precisa trabalhar em sua tese profissional para poder receber o diploma de desenho gráfico. Edith está muito preocupada por ter que confessar seu segredo a Nando. De repente, se encontra com alguém que a aterroriza, seu meio-irmão Gabriel. Gabriel diz a Edith que ela está muito bem agora, mas Edith diz que o odeia, lhe dá uma bofetada e vai embora. Edith liga para Nando e lhe pergunta se podem se ver. Alex e Guile perguntam à Soledade se ela é a verdadeira mãe de Ana, já que Ana sofreu desilusões, incluindo uma causada por Isabela. Ana descobre que Soledade já conheceu Isabela, mas Soledade diz que depois contará isso. Soledade está fascinada com sua nova família e lhe pede que a chamem de vovozinha. Leon adormece, fazendo sua tese, e sonha que vai se casar com Fanny. Ângelo chega na mansão. Soledade conta a história de Ângelo e diz como o criou. Ângelo mostra seus truques de magia para as crianças. Todos estão encantados. Edith chega e vai com Fanny para o quarto. Ana pede para todos irem dormir. Edith conta a Fanny que encontrou com seu meio-irmão. Fanny diz a Edith que precisa denunciá-lo, porque todo abuso deve ser castigado. Edith se arrepende de ter ligado para Nando e considera que talvez não esteja pronta para falar o que aconteceu. Fanny diz a Edith que algo tão grave assim ela deveria contar ao Nando. Edith concorda, já que sente que graças a Nando recuperou a fé no amor. Johnny fala com Jennifer e conta que Edna agora trabalha com ele no ringue. Jennifer diz a Johnny que não sabe o que fazer com Nicholas. Johnny diz que gostaria de poder aliviar sua dor. Jennifer conhece Soledade, mas chora por estar sensível com Nicholas. Soledade pergunta a Ana se ela ama Fernando. Ana diz que sim, que ama Fernando com toda a sua alma. Soledade conta a Ana que Fernando fala maravilhas dela. Também conta que vive no povoado de Euro. Ana diz que ambas precisam falar por mais de 30 anos para recuperar o tempo perdido. Fernando diz a Ana que ele vai se encarregar de colocar as crianças para dormir, para que Soledade e ela possam conversar todo o tempo que quiserem. Ângelo tira a primeira fotografia delas para o porta-retrato. Ângelo lembra a Ana que os gêmeos precisam tomar vacinas. Soledade diz a Ana que percebe que Nicholas guarda muita tristeza. Soledade explica a Ana que ela não a abandonou. Soledade diz que eram muito pobres e que quando os pais de Ângelo morreram, ninguém queria contratá-los. Soledade revela que o pai de Ana foi embora quando ela estava grávida e que nunca voltou a vê-lo. Fernando vê Sarai. Ele diz que ele está ali para o que ela precisar e que qualquer coisa que precisar pode falar com ele. Sarai diz que seus pais sempre estão brigando. Sarai diz que ela se sente como um objeto e que quer ficar na mansão para sempre. Jennifer e Johnny se despedem de Soledade e lhe dizem que estão felizes de que tenham se encontrado. Os gêmeos e Sebastião perguntam a Fernando como Ângelo fez magia. Fernando agradece a seus filhos por todo o apoio que deram para a surpresa de Ana. Soledade diz a Ana que ela matou um homem para evitar que a sequestrasse e que antes de a colocarem na cadeia, conseguiu deixá-la nas portas das freiras. Ana entende tudo e diz que a ama. Nicholas diz a Fernando que para solucionar o problema de Jennifer, vai visitar Diego na Suíça, para que assim possa fugir. Jennifer fica na casa de Ana com Johnny. Edith procura Nando. Ele diz que quer falar com ele. Ana agradece a Fernando por tudo o que ele fez por ela. Ele agradece por existir. Fernando diz a Ana que tudo isso não teria sido possível se não fosse a ajuda inicial de Diego. Fernando pede a Ana que ligue para Diego para contar a novidade. Ana fala com Diego e descobre que ele já está na reabilitação. Ana pergunta ao que Fernando se referia ao dizer que Isabela e Soledade já se conheceram. De repente, entram Edith e Nando. Fernando e Ana deixam eles a sós. Edith conta a Nando que seu meio-irmão abusou dela. Luz entra no quarto de Ana e se encontra com Soledade. Soledade conta que ela dirige um coral de crianças. Ângelo recebe uma ligação telefônica de sua ex-esposa, quem lhe diz que abortou seu filho. Gabriel, o meio-irmão de Edith, diz que não deve ser tão difícil encontrá-la. Fernando conta a Ana o que Isabela fez.
Edith diz a Nando que o contato físico lhe atormenta devido ao trauma que passou. Nando lamenta o que ela sofreu e pergunta se ela denunciou o desgramado. Edith relata que sua mãe não acreditou nela e que acabou não fazendo a denúncia. Nando apoia Edith e falou quanto a admira. Ana está furiosa, mas Fernando lhe pede que se tranquilize. Fernando diz que já repreendeu Isabela e que, em seguida, já planejou a surpresa para Ana. Ana fala o quanto acha Fernando um homem maravilhoso por tudo que fez por ela.